Olá, eu me chamo Harelene Nunes, acadêmica do curso de Matemática do Polo UAB Breves. Hoje a gente vai falar sobre o sólido geométrico, especificamente o cilindro, e esse conteúdo ele vai ser destinado a alunos do terceiro ano do ensino médio. Primeiro, a gente vai falar sobre o que são sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos? Sólidos geométricos são objetos tridimensionais definidos no espaço e podemos citar alguns exemplos como o cubo, as pirâmides, o prisma, o cilindro, que é o que a gente vai estudar, e a esfera. O conjunto de todos os sólidos geométricos ele costuma ser dividido em três grandes grupos, que são os poliedros, os corpos redondos e outros. O que seria um cilindro? O cilindro ele é um sólido geométrico alongado e arredondado que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o seu comprimento. Ou seja, ele é um sólido formado por duas bases, superior e inferior, congruente, mesma medida, e paralelas a uma base. Aqui é um exemplo de um cilindro. Quais são os elementos de um cilindro? O cilindro ele possui duas bases, superior e a inferior, que serão círculos ou circunferências congruentes situadas em um plano paralelo. Também tem a geratriz. O que seria a geratriz? A geratriz é esse segmento aqui, ó. Esse segmento que vai de uma extremidade, sai desse ponto, a outra da base. E também ele equivale à altura do cilindro. O raio aqui, ó. O raio, porque a base, ela vai possuir um raio, porque ela é em forma circular. E como toda circunferência, ela vai possuir um raio. Aqui, ó. Raio. Tem também a altura. Aqui a altura. Ela vai ser representada por esse letra H minúsculo. E a altura é a distância entre os planos de base. Aqui, ó, o plano superior e o plano inferior. Agora, a classificação do cilindro. Como classificar o cilindro? A classificação do cilindro ele vai depender muito do eixo ou da geratriz. E seja ele formado por um ângulo. Aqui. Se as geratrizes são oblíquas aos planos de base, temos o cilindro oblíquo. Bem aqui, olha aqui nosso cilindro oblíquo. Ó, as geratrizes são oblíquas, ela não é reta. Se formos traçar um ângulo bem aqui, ó, ele vai ser diferente de 90 graus. Diferente de 90 graus. Se as geratrizes são perpendiculares aos planos de base, a gente vai ter um cilindro reto. Bem aqui o cilindro reto, ó. A base dele, superior, a base inferior. E se passarmos um ângulo bem aqui no cantinho, ângulo de 90 graus, ele vai ser igual a 90. Ou seja, ele vai ser reto. Ele já não vai ser mais oblíquo. Ele já vai ser reto. E tem também que o cilindro reto, ele pode ser também chamado de cilindro de revolução. O que seria esse cilindro de revolução? Ele é caracterizado como um sólido de revolução
porque ele pode ser obtido através de uma rotação de um plano e de um eixo. Aqui, digamos que a gente tem um eixo aqui, e esse eixo aqui ele vai girar em 360 graus. Quando ele girar, ele vai obter, ele vai mostrar para nós um ângulo reto. Ó, pois é gerado pela rotação de um retângulo. Vamos imaginar que isso aqui é um retângulo. Vamos usar a nossa imaginação. Esse daqui é um retângulo. Digamos que ele vai girar em torno do nosso eixo. O eixo é aqui, ó. Ele vai girar. Quando ele girar, ele vai nos mostrar um ângulo reto, onde ele vai ser igual a 90 graus. É por isso que ele é conhecido, também pode ser conhecido, como um eixo, como um cilindro de revolução. E ele vai ser gerado a partir de um retângulo. A secção meridiana. O que seria essa secção meridiana? A secção meridiana é a região determinada pela intercepção, aqui ó, digamos, intercepção de um plano que contém um eixo. Como é que a gente faz para ter uma secção meridiana? É quando eu faço um corte, ó, nosso cilindro aqui, é quando eu faço um corte, ó, um corte em um plano desse cilindro. E, ou seja, ele vai ser um corte passando pelo diâmetro da base. E aí ele vai cortar o diâmetro da base. Aqui. Vem aqui. A secção meridiana de um cilindro oblíquo, ele vai ser paralelogramo. Ele vai ser paralelogramo. E a secção meridiana de um cilindro reto, ele vai ser um retângulo. Meridiana de um cilindro reto. Tá aqui nosso cilindro, que a gente acabou de criar com o cilindro de revolução. Aí, digamos que aqui a gente corte o nosso cilindro. Corte. E ele vai gerar um cilindro reto, que ele é gerado pelo retângulo. O cilindro equilátero. O que seria o cilindro equilátero? O cilindro equilátero, ele cuja a secção meridiana é um quadrado. Ele já vai ser diferente do retângulo oblíquo, que é do cilindro oblíquo, e do cilindro reto. Ele já vai ser um pouquinho diferente. Ele já vai ser apresentado por um quadrado. E ele vai apresentar a geratriz, G igual a altura, igual a 2R, que 2 raios. Como calcular a área de um cilindro? Como a gente vai calcular? Primeiro, para a gente calcular a área de um cilindro, a gente precisa saber calcular a área de base e a área lateral do cilindro. Porque para a gente calcular a área total do cilindro, a gente vai precisar dessas duas áreas, área de base e área lateral. Aqui, a área de base ela é equivalente ao calcular a área da circunferência, ou seja, da base. Aqui, base superior, base inferior. E a fórmula dela vai ser aqui, ó. A área de base igual aqui π. O π ele é aqui
vezes o raio da nossa base. Como temos base superior e base superior, vamos ter R ao quadrado. A área lateral, para a gente calcular, temos que considerar também a altura. Aqui é a altura. A fórmula dela vai se dar assim, ó. A área de base é igual a 2 vezes o π, bem aqui, vezes o raio da base, vezes a altura do cilindro. Agora, a gente já sabe como a fórmula da área de base, a fórmula da área lateral. E como a gente calcular cada uma delas, agora a gente vai para a área total. A área total do cilindro é a soma das áreas de base e da lateral. Aqui, como o nosso cilindro ele possui duas bases, ao somar as bases a gente tem que considerar o dobro da medida da área de base. Aqui, vou mostrar para vocês na fórmula. Bem aqui, a área total ela vai ser igual o dobro, 2 vezes, bem aqui, ó, o dobro da medida da área de base. 2 vezes a área de base mais a soma total da área de base e da lateral, mais a área lateral. Somando isso aqui, a gente vai ter a área total do nosso cilindro. Então, e agora como calcular o volume de um cilindro? A gente já sabe calcular a área total. Para calcular o volume de um cilindro, o volume ele é calculado realizando o produto da medida. Ele vai usar já o produto da medida da área de base pela medida da altura, que é a geratriz. E a fórmula dele vai ser assim: V, volume, igual a área de base vezes a altura. Sendo assim, a gente podemos concluir nessa aula que o cilindro ele é um sólido geométrico alongado e arredondado, e ele vai possuir duas áreas de base, a geratriz, também vai mostrar também a altura, o R que é o raio da nossa base. Também ele vai mostrar para a gente a classificação do cilindro, se ele é oblíquo, se ele é reto. E também ele mostrou para a gente o cilindro reto é cilindro de revolução. A secção também meridiana, como ela pode se dar, como a gente pode desenvolver ela. Também nos ensinou a calcular a área do cilindro, que para a gente calcular a área total do cilindro, a gente vai precisar saber a área de base e a área lateral. Também o volume, a gente já sabe que o volume ele vai ser o produto da medida da área de base pela medida da altura. E a gente conclui nessa aula que o cilindro ele é um sólido geométrico bastante comum no nosso dia a dia. Principalmente, a gente pode usar no exemplo, o copo que eu trouxe para a gente utilizar como exemplo. Ele é um exemplo muito comum e a gente vai poder observar na escola, no nosso espaço de trabalho, na nossa cozinha. Então ele vai ser um sólido bastante comum e vai ser muito fácil da gente identificar esse sólido geométrico. Ele não é uma coisa difícil, nem calcular a área, nem a área de base, nem calcular a área lateral e o volume. E a gente pode concluir isso com nossos alunos do ensino médio, terceiro ano,
que vai ser muito comum a gente ter questões relacionadas a cilindro, a sólido geométrico, nos exames nacionais, no Enem. Isso vai cair muito, vai estar muito presente no nosso dia a dia, no dia a dia desse aluno, desse alunado.